Você está comendo de forma saudável, está se esforçando e, mesmo assim, seu corpo não responde? Aquela gordura abdominal que antes você conseguia eliminar, agora parece não sair de jeito nenhum? Você se sente mais cansada, menos forte, como se tivesse perdido o controle sobre si mesma? E não, você não está sozinha. Isso é o que ninguém te conta sobre a mudança hormonal depois dos 40. E hoje eu vou te explicar como você pode recuperar sua vitalidade, sua forma física e seu bem-estar, sem dietas extremas, sem passar fome e sem se matar no cardio. Fica até o final porque, além de entender o que está acontecendo com você, você vai sair com uma estratégia clara e exercícios cientificamente desenhados para te ajudar a voltar a se sentir você mesma. Essa é Mariana, uma mulher como você, como tantas outras. Há apenas um ano, o reflexo no espelho já não mostrava mais a imagem com a qual ela se identificava. Sentia o corpo mais pesado, o rosto mais cansado e aquele desconforto constante no abdômen que nenhum chá, creme ou dieta conseguia disfarçar. Mas o mais difícil não era o físico, era aquele pensamento silencioso, constante. O que estou fazendo de errado? Mariana já tinha tentado de tudo, o de sempre. O que sempre funcionou. Comer menos, se movimentar mais, cortar calorias, eliminar carboidratos, se obrigar a sessões de cardio toda manhã. E mesmo assim, nada. Nenhuma mudança. Dia após dia, o mesmo cansaço, o mesmo inchaço, a mesma frustração. Sentia que estava perdendo a batalha contra o próprio corpo. Hoje vamos ver o que Mariana descobriu. E o mais importante, como você pode aplicar exatamente o mesmo, aí na sua casa. Sem pressão, sem dietas extremas, sem castigos. Porque o problema não é a comida, não é a idade, e muito menos o seu metabolismo. O verdadeiro inimigo é a desinformação. Esse vazio que nos deixa sozinhas, sem orientação, justo quando mais precisamos de apoio. Sabe o que é mais injusto em tudo isso? Sentir culpa. Culpa por não ter mais a mesma energia, por não se sentir tão produtiva, por não dar conta de tudo como antes. E você se pergunta, será que estou me rendendo? Será que perdi a força de vontade? E a resposta é, não. Não é falta de disciplina. Não é que você esteja fazendo algo errado. É que ninguém te ensinou que depois dos 40, o seu corpo já não funciona sob as mesmas regras. Ele não está quebrado. Ele não está fraco. Ele está se reajustando. Está passando por uma mudança hormonal tão profunda quanto aquela que você viveu na adolescência. Mas, desta vez, sem manual de instruções. Durante a perimenopausa e a menopausa, seus hormônios entram em um novo ritmo. E um dos mais afetados é o estrogênio. E ele não é apenas um hormônio feminino. É uma verdadeira orquestra que regula muito mais do que a sua fertilidade. Ele influencia seu humor, sua capacidade de dormir, como seu corpo processa os alimentos e, sim, também onde a gordura é armazenada. Quando os níveis de estrogênio começam a cair, seu corpo entra em um modo de proteção, como se ativasse um sistema de emergência interno. E o que ele faz? Armazena gordura. Gordura que antes você eliminava com um pouco de exercício e alimentação cuidada, mas que agora se recusa a sair. E ela se acumula especialmente na região abdominal. Mas atenção, essa gordura não é como a de antes. Não é uma simples camada de reserva energética. É algo muito mais complexo. Chama-se gordura visceral. Ela é ativa, inflamatória e perigosa. Essa gordura não está apenas ali. Ela produz substâncias que circulam pelo seu corpo, ativando processos que podem danificar tecidos, alterar órgãos e aumentar o risco de doenças. Isso não é apenas uma questão estética, é um tema profundo de saúde. E o que a maioria das mulheres não sabe é que isso pode ser revertido. Não com fome, não com esforço desmedido, mas com informação e com uma estratégia adaptada a essa nova fase. A ciência é clara. Segundo a Mayo Clinic, esse tipo de gordura está associado a um risco maior de doenças cardíacas, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer.
Então, quando você percebe que sua cintura está aumentando, mesmo comendo do mesmo jeito, não é você que está falhando. É o seu corpo reagindo a um ambiente hormonal diferente. E sabe o que é mais irônico? As soluções típicas, comer menos, treinar mais, muitas vezes pioram o problema. Por quê? Porque geram um estresse interno. E esse estresse se chama cortisol. O cortisol é o hormônio que se ativa quando o seu corpo sente que está em perigo. Quando você faz jejuns excessivos, muito cardio exaustivo ou dorme mal, seu corpo interpreta isso como uma ameaça. E o que ele faz? Ativa o armazenamento de gordura, especialmente no abdômen. Vamos voltar a Mariana. Ela fazia tudo certo, na teoria. Contava calorias, saía para correr, se privava das comidas favoritas, mas vivia cansada, não dormia bem e, para piorar, a balança não se movia. Até que ela entendeu. Não se trata de lutar contra o corpo, se trata de trabalhar com ele. E isso exige uma nova abordagem. Chega de dietas punitivas, chega de rotinas exaustivas. E, acima de tudo, chega de culpa. Mariana começou a aplicar uma estratégia simples, mas profundamente transformadora. Uma estratégia desenhada para a fase dela, para a biologia dela e, acima de tudo, para a realidade dela. Não era uma rotina tirada de uma revista, nem um plano copiado de redes sociais. Era uma fórmula com 3 pilares essenciais: equilíbrio hormonal, movimento funcional e uma alimentação que realmente nutre. Mas antes de detalhar cada um desses pilares, você precisa entender por que essa estratégia funciona. Porque não se trata apenas de fazer coisas novas. Trata-se de entender o porquê por trás de cada passo. E isso faz toda a diferença entre desistir ou transformar. Tudo começa por um fator que muitas vezes ignoramos: o estresse interno. Vivemos aceleradas. Pressão no trabalho, exigências familiares, autocrítica constante. E tudo isso, mesmo que você não veja, impacta diretamente o seu corpo. Quando esse estresse se acumula, afeta a qualidade do seu sono. E quando você não dorme bem, desencadeia um efeito dominó. Durante o sono profundo, seu corpo se regenera. O sistema nervoso reinicia. Os hormônios se reequilibram. Mas se esse descanso não acontece como deveria, todo o resto se desorganiza. Especialmente 2 hormônios-chave: grelina e leptina. A grelina diz quando você sente fome. A leptina quando está satisfeita. Se você dorme mal, a grelina sobe, a leptina cai. Resultado? Mais fome, menos controle. Já aconteceu com você? Acordar sem energia, mas com vontade de doce? Ou se sentir incapaz de parar de comer? Isso não é falta de força de vontade. É um sistema hormonal desregulado. É química corporal agindo no automático. E agora imagine que, a esse desequilíbrio, você adiciona um treino mal escolhido. Cardio agressivo, saltos sem controle, sessões que te deixam exausta, com as pernas tremendo e a mente saturada. O seu corpo interpreta tudo isso como um ataque, não como autocuidado. E como ele responde? Com cortisol, aquele hormônio que se ativa quando há perigo. E se ele permanece elevado, provoca inflamação, retenção de gordura, especialmente na região abdominal, e desequilíbrio emocional. Mais cortisol, mais ansiedade, mais gordura resistente. Consegue ver com mais clareza agora? Não é que você não esteja fazendo o suficiente, é que você está fazendo demais, mas na direção errada. E isso é mais comum do que se imagina. Mulheres esforçadas, disciplinadas, fazendo tudo certo, mas presas em um sistema que não foi feito para elas. Isso soa familiar? Então respira, porque a partir daqui tudo muda. Vou te mostrar como retomar o controle, como se mover de forma que ative o seu metabolismo sem agredi-lo, como se alimentar para gerar energia real e como dormir para que seu corpo finalmente consiga liberar tudo o que vem acumulando. Porque a sua energia não desapareceu, ela ainda está aí. Só precisa que você aprenda como despertá-la novamente. E foi exatamente isso que Mariana fez.
Mas aqui vem a parte que surpreende muitas mulheres. O primeiro passo não foi um suplemento mágico. Não foi se matricular na academia. Nem começar a última dieta da moda. Foi algo mais profundo, mais eficaz e completamente acessível. Ela mudou a forma de se mover. Deixou para trás as rotinas de sempre. Abandonou os treinos que prometiam queimar gordura rápido, mas que na verdade só a deixavam mais cansada, mais inchada, mais frustrada. Mariana entendeu que o objetivo não era mais suar até cair, nem contar calorias queimadas. Era algo muito mais inteligente. Reeducar o seu metabolismo para que voltasse a funcionar a seu favor. E isso só é possível com um tipo de exercício específico. Movimento funcional de baixo impacto, pensado para mulheres que estão passando por uma transformação hormonal profunda. Movimentos conscientes, lentos, controlados, onde a respiração acompanha, onde não há pulos nem picos de estresse. Apenas tensão muscular sustentada, ativação sem agressão. O objetivo não era se esgotar, era ativar o músculo, porque o músculo, nessa fase, é muito mais que força. É saúde metabólica, é prevenção, é a base da sua energia. E quando você começa a mover seu corpo a partir desse lugar, de respeito, de consciência, de conexão, a mudança não demora, ela acelera. Talvez você pense que levantar peso ou fazer exercícios lentos não funciona. Mas estudos do Instituto Europeu de Reabilitação Hormonal demonstraram que treinos de baixa intensidade, com tensão muscular contínua, podem ativar o metabolismo por até 48 horas, sem elevar o cortisol. O corpo precisa de músculo. O músculo não só dá força e forma. Ele é o órgão metabolicamente mais ativo do corpo. E desenvolvê-lo, mesmo em pequenas doses, muda completamente a forma como você usa a energia. Mariana começou com exercícios simples. Movimentos lentos, com controle. Nada de saltos, nada de esgotamento. Apenas conexão, tensão e técnica. Em poucas semanas, notou as mudanças. Não apenas no corpo, mas também no humor. Dormia melhor. Tinha mais clareza mental. As roupas começaram a vestir diferente. E o mais importante, ela havia deixado de se sentir frustrada. Mas aqui vem a parte crítica. Se você apenas treina, mas não se alimenta bem, a mudança não chega. E não estamos falando de comer menos. Estamos falando de comer diferente. Nesta fase da vida, seu corpo precisa de certos nutrientes com urgência. Proteínas de alta qualidade para manter e construir músculos. Gorduras saudáveis para equilibrar os hormônios e carboidratos complexos para fornecer energia real sem picos de açúcar. O que Mariana fez foi reorganizar o prato. Em vez de contar calorias, ela focou em montar refeições com intenção. Uma fonte principal de proteína: ovos, peixe, frango ou leguminosas. Uma porção moderada de gordura saudável: abacate, azeite de oliva, nozes, vegetais de todas as cores. E uma pequena quantidade de carboidratos integrais: quinoa, arroz integral, batata doce. Essa mudança não só a ajudou a perder gordura, também estabilizou o açúcar no sangue. E ao fazer isso, reduziu seus desejos, sua ansiedade e sua fadiga. Grave isso na sua mente. Não se trata de comer menos. Se trata de comer melhor para funcionar melhor. E isso, para muitas, é uma revelação. Porque crescemos com a ideia de que comer menos é sinônimo de controle. Que pular refeições é sinal de disciplina. E que sentir fome é quase uma prova de força de vontade. Mas o corpo feminino não opera sob castigo. Especialmente após os 40. Ele precisa de algo muito diferente. Nutrientes, estabilidade, inteligência. Não menos comida, mas comida melhor, mais densa em nutrientes, mais alinhada com o que seus hormônios precisam para funcionar. Você sabia que, nesta fase, seu corpo perde massa muscular com mais rapidez? E que, para manter a massa óssea e evitar a fadiga, você precisa de mais proteínas, mais ômega 3, mais minerais como o magnésio? Por isso, quando você dá ao seu corpo o que ele realmente precisa, ele responde. Com energia, com clareza mental, com menos ansiedade.
e sim também com uma maior capacidade de queimar gordura de forma natural. E sabe o que é mais libertador em tudo isso? Você não precisa de suplementos caros, shakes em pó nem fórmulas mágicas. O que você realmente precisa é de clareza. E de um sistema que trabalhe com o seu corpo, não contra ele. Agora você já tem 2 pilares firmes: movimento inteligente, adaptado à sua nova fase hormonal, e uma alimentação estratégica que não te enfraquece, mas te sustenta. Mas ainda falta um, e provavelmente é o mais importante, embora também o mais esquecido: o descanso. Aquele que você vem adiando, sacrificando, justificando, aquele que sempre ficou por último na lista. Porque sim, nos ensinaram a pensar que descansar é perder tempo, que dormir muito é preguiça, que se você não está sendo produtiva, está desperdiçando o dia. Mas isso é um erro profundo. E, especialmente após os 40, pode ser o maior obstáculo entre você e o seu bem-estar. Porque o descanso nesta fase não é luxo, é necessidade biológica. É o momento em que seu corpo se repara, onde se regulam os hormônios que controlam sua fome, seu humor, sua energia e sua capacidade de queimar gordura. E sem esse descanso real, nada funciona direito. Foi isso que Mariana descobriu quando entendeu que seu cansaço não se resolvia com mais café, mais força de vontade ou mais atividade. Ela tomou uma decisão simples, mas poderosa. Reorganizou suas noites. Não esperou ter insônia crônica para reagir, nem atingir o fundo do poço emocional. Ela começou pelo básico: desligar as telas 1 hora antes de dormir. Evitar a enxurrada de estímulos. Dar à sua mente uma pausa. E depois, algo ainda mais importante: criou um ritual noturno. Não mais uma tarefa, mas um momento sagrado para ela. Uma infusão relaxante, uma leitura leve, algumas respirações profundas. Um ambiente com pouca luz, sem ruídos, sem pressa. Nada complexo. Apenas presença. Apenas conexão. E o mais importante, tomou a decisão de priorizar o sono. Não como algo opcional, mas como a base de tudo o resto. E o que aconteceu? No 3º dia, seu corpo já começava a falar uma nova linguagem. Acordava com menos ansiedade. Sua mente estava mais clara. Percebia que já não retinha líquidos como antes. Sua inflamação diminuía. Porque quando você dorme melhor, tudo melhora. Você se alimenta melhor porque tem menos desejos incontroláveis. Treina melhor porque tem energia. E descansa melhor porque seu corpo entra em equilíbrio. É um ciclo virtuoso. E só precisa ser ativado. Foi exatamente isso que Mariana fez. E essa mudança, tão silenciosa, tão pessoal, foi o que a tirou do estancamento. Hoje ela tem mais de 45 anos. E não só reduziu aquela gordura abdominal que tanto a incomodava. Ela voltou a se reconhecer no espelho. Voltou a desfrutar do seu corpo. Não como uma máquina que deve render, mas como um espaço de vida, força e conexão. Ela voltou a se sentir ela mesma, sem culpa, sem esgotamento, sem lutar contra a sua biologia. E você também pode conseguir isso. Seu corpo não desistiu. Ele só precisa que você fale a nova linguagem dele. Uma linguagem que respeita seus ritmos, que trabalha com ele, não contra. Esse é o caminho. Movimento inteligente, alimentação consciente, descanso reparador. Você não precisa ser perfeita, só precisa começar e continuar constante. Agora que você tem o mapa, só falta dar o primeiro passo. Se este vídeo te trouxe clareza, compartilhe com uma amiga, porque há milhares de mulheres sentindo o mesmo que você. Confusas, esgotadas, achando que isso é simplesmente parte de envelhecer. Mas não é assim. Isso pode mudar. E o que elas precisam não é mais força de vontade. É informação, orientação e uma comunidade que as entenda. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos ajude a alcançar mais mulheres que hoje se sentem perdidas, mas que amanhã podem se sentir poderosas. E se você quer começar hoje mesmo, sem esperar mais, clique no vídeo que aparece aqui na tela. Lá mostramos uma rotina suave, eficaz e desenhada
especialmente para ativar seu metabolismo sem elevar o cortisol, sem equipamentos em casa e no seu ritmo. Porque seu corpo não desistiu. Ele só está esperando que você o escute.